não gosto muito de brincar pregando a palavra, mas vou fazer uma brincadeira. Às vezes a pessoa fala, a minha cruz é minha sogra, a minha cruz é o meu vizinho, é o meu trabalho. Não é. Tua cruz é assim. Qual foi a cruz de Jesus? Morrer em nosso lugar. Quem pecou deve morrer e ir para o inferno. Nós pecamos. E Deus fala, eles pecaram porque são descendência de Adão, nasceram pecadores. Mas eu tenho um plano de resgate para eles. Então Deus sabe que nós somos pecadores e vamos pecar todos os dias da nossa vida. Por isso Ele tem um plano de salvação. Então Ele vem e morre em nosso lugar. Qual foi a cruz de Jesus? A cruz de Jesus foi sair da sua glória, vamos dizer assim, na gente do bem bom, para morrer no lugar, nosso lugar, pelos nossos pecados, nossos delitos. Ele fez isso tranquilamente, sem reclamar. Quando você faz reclamando, é até ruim. Ele fez sem reclamar. Então essa é a cruz dele. Pagar a conta dos outros. E conta essa... A cruz de Jesus, para ele, foi pagar a conta que não era dele. Então a sua cruz, a minha cruz, é pagar a conta dos outros. Se eu tenho uma cruz, se você tem uma cruz, a minha cruz é a minha sogra. Não. A sua cruz, se nós fizermos algo pelo próximo, para o próximo, porque para fazer para Deus, coisas para Deus, é para o próximo. Você não faz coisas para Deus em casa, sozinho. Você não faz coisas para Deus entre você e Deus. Deus fala, quer me agradar? Agrade as pessoas. Quer fazer algo por mim? Faça para o menor dos pequeninos. Então, pagar a conta dos outros não é fazer para Deus lá, é na terra. Pastor, mas as pessoas não valem nada, as pessoas não reconhecem. Não reconhecem, não vai. Então faça, pague a conta delas. Aí você vai ter uma... Aí você tomou a tua cruz. Tome a tua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim, ó, faça como eu fiz, sofra por alguém que não merece, sofra por alguém que não está nem com você, sofra por alguém que nunca vai reconhecer, sofra por alguém que quer mais é que você sofra. Sofra por ele. Essa é a tua cruz. Porque você fazer algo para uma pessoa e a pessoa ir lá no YouTube, olha, ele fez isso por mim, ele isso e aquilo, isso não é cruz, isso é legal, isso traz, né, você ganha um joinha, um like, não é isso. A cruz é quando você faz e você baixa a cabeça e fala, nossa, me arrependi de ter feito. Olha no que deu. Lógico, está errado em falar isso. Então a tua cruz é o sofrer por Cristo. Sofrer por alguém que não merece. Jesus certa vez falou, você amar quem te ama, amar a tua família e seus perdidos pecadores fazem. Você tem que amar quem te odeia. O que ele quer dizer com isso? Eu tenho que sair procurando quem me odeia? Não. Você vai ter problemas na sua vida. Você vai ter problemas na sua vida. E aí entra a hora de você perdoar. Cristão que não perdoa não é cristão. Ah, mas se ele for um pastor de 20 anos? Não é cristão. Não é. O princípio da conversão é o perdão. Quem não perdoa não é cristão. Ah, pastor, eu tenho dificuldade. Então você tem dificuldade de ser cristão. Todos temos. Todos temos. Quem disser que não tem, a Bíblia diz, é mentiroso. Todos temos. Então não é vergonhoso. Mas não devemos nos acomodar. Então se você nunca perdoou pessoas que te passou para trás, pense nisso. Você precisa perdoar. Todas as religiões conhecem Pai Nosso, né? E eu acho... Olha, eu duvido que ninguém aqui nunca ouviu ou não conheça o que eu vou falar agora. Todos aqui conhecem. É assim... Perdoa as minhas ofensas, assim como perdoo os meus devedores. Ou perdoa as minhas ofensas, as minhas dívidas, assim como perdoo os meus devedores. Ou seja, me perdoa do jeitinho que eu perdoo eles. Senhor, me perdoa do jeitinho que eu estou perdoando quem me passa para trás. Aí no outro dia você briga, a pessoa te passa para trás e você não perdoa ela. Você falou para Deus, o senhor viu, né? Eu não perdoei ele, então não me perdoa, tá? Em outras palavras, toda vez que você não perdoa alguém, você está dizendo, ó, o senhor pode me mandar para o inferno, me castiga, me destrói, porque eu não perdoei ele. Uma coisa tão básica que eu fiz Pai Nosso antes de dormir a minha vida inteira e fazia, e eu nem sabia que eu estava professando minha própria condenação. Todos os dias eu fazia o Pai Nosso de joelhinho ali na beira da cama e eu estava me condenando. Senhor, me manda para o inferno porque eu não perdoo as pessoas. Aí não tem aquele ditado popular que diz assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, não. Aí você, nossa, essa pessoa é legal, não leva o desaforo para casa.
Você não leva o desaforo para casa porque você não perdoa, porque você não quer ser perdoado por Deus. Você não se arrepende das coisas do seu passado porque você não tem arrependimento e não perdoa também. Então tem que se arrepender? Tem. O sábio se arrepende do seu passado porque a sabedoria vem com o tempo. O sábio se arrepende do passado. Do passado do trabalho, do casamento, da escola, da pastoral. Eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz pregando a palavra. Que eu fui às vezes muito manso, muito duro, ou preguei errado por não conhecer no início. Eu me arrependo. Não posso voltar atrás, mas eu me arrependo. Então, não tenho vergonha de se arrepender, não tenho vergonha de perdoar, e o perdão, como o pastor falava para mim, ele é meio técnico no começo. Você está com ódio da pessoa, põe teu joelho e fala, Senhor, me perdoa, mas não olha para o meu coração que eu estou com raiva. Mesmo que você não quer perdoar, você tem que perdoar. E aí você vai começar a fazer isso e vai doer. Depois, com o tempo, você vai ter vergonha de não querer perdoar. Quando você tiver raiva, você fala assim, que vergonha. Por que eu não perdoo? Por que as pessoas têm que saber quem é o dono da razão? Por que quando a gente discute, a gente quer saber quero que todos saibam que eu sou dono da razão? Porque nós não temos a razão. Porque quem tem a razão não precisa. Jesus ficou quietinho, não quer nem falar nada. Foi morto, torturado, eles batiam nele e falavam, profetiza aí quem está te batendo, e esmurrava ele. Ele ficava bem quietinho, pode bater. E ele não quis provar nada para ninguém. Pastor, por que ele sofreu assim? Por que ele fez isso? Por que ele foi para a cruz? Porque a cruz é o lugar do pecador. E Jesus nunca pecou. Então a cruz era o nosso lugar. Vocês lembram quando Jesus está indo para a cruz, eles soltam Barrabás? Barrabás era um bandido perigoso, assassino, preso. E eles sempre soltavam alguém na Páscoa. Por que os judeus soltavam alguém na Páscoa? Para dizer que eles eram bonzinhos. Soltar um assassino é dizer que é bonzinho? Não é. Soltar um assassino é mostrar que eu sou bonzinho e eu não sou. Bonzinho é aquele que educa os filhos no caminho do Senhor. As crianças estão aqui na apresentação, talvez seja para muitos, não seja um show, mas sabe o que eu vejo nelas? Crianças no caminho de Deus, fazendo com amor, com atenção. Se você fosse Deus, você receberia? Você receberia essas crianças? É para Ele. Ah, pastor, mas igrejas ricas que fazem aquele show, eles têm dinheiro que façam, dê o melhor para Deus, não é assim? Mas sempre de coração. Tudo que você fizer para Deus tem que ter responsabilidade e compromisso. Elas vêm aqui, é para Deus. Por isso que eles têm que fazer do jeito certo, na hora certa, na maneira certa e dar o melhor, porque é para Deus. Acostumar com responsabilidade. Tá? Então eles soltaram Barrabás, que era um condenado, e sabe quem que Barrabás representa? Você e eu. Barrabás era um preso. Soltaram o condenado e prenderam e crucificaram o inocente. Barrabás nos representa. Nós somos os pecadores. Então Barrabás era o condenado, foi solto e saiu todo felizão. E Jesus inocente. Então, ficou mais ou menos assim, tá vendo? Você deveria ser preso, executado, mas não, eu vou no teu lugar. Então Barrabás representa. Tá? E Barrabás quer dizer, na tradução lá, tipo, filho do Senhor, filho de Deus. Né? Então Barrabás representa os filhos de Deus, nós. Tá? Então, estamos entendidos? Jesus morreu em nosso lugar, com alegria, não reclamou, não abriu a boca, como uma ovelha no matadouro. Então, ele não reclamou de morrer no teu lugar, ele não jogou na tua cara, ele não falou nada, ele ficou bem quietinho e morreu por você. Isso é amor. Aí ele pede para você, como estava escrito agora, tome a tua cruz e me siga. Né? Porque quem morre com Cristo, ressuscitará como Cristo. O que isso quer dizer? Como é que eu morro com Cristo? Quando você mudar a tua vida e deixar de fazer coisas que desagradam a Deus, para agradar a Deus, e Deus é a palavra, é o que está na Bíblia. Quando você faz o que está na Bíblia, você desagrada o seu eu e agrada ao Senhor. Então, quando ele diz, aquele que comigo morre, comigo ressuscitará. Se você passar a tua vida inteira se agradando e agradando homens, pessoas, agradando o teu eu,
Você não morreu. Você é a mesma pessoa e você não vai ressuscitar no último dia. Tá? Então, quem ressuscita no último dia? Quem vai para a vida eterna? Quem agradou a Deus. Eu vou ler a Bíblia hoje com vocês, o Evangelho de Mateus. E ele fala do cristão. Ele fala da salvação do cristão. Porque hoje nós oramos por quem? Para quem no começo do culto? Para as pessoas que não têm Jesus, que estão perdidas ou que estão numa situação difícil, não foi? Por quê? Porque nós se preocupamos com eles. Só que nós vamos ler uma parte na Bíblia que Deus diz que nós, que achamos que estamos bem, e estamos bem, também temos com que se preocupar. Mateus 7 é a parte mais assustadora da Bíblia, mais do que Apocalipse, mais do que a tribulação, mais do que todas aquelas coisas que tem em Apocalipse. Por que é assustador? Quando você ouve falar assim, assaltante mata 3 pessoas durante um assalto a um banco armado, não te assusta, nossa, que tragédia. Agora, se falar assim, criança ou um médico ou enfermeira pega uma arma e mata várias pessoas no hospital, isso é assustador. Na creche, lembra aquelas creches que tiveram? Aquilo é assustador. Um assalto a banco deu morte é normal, o presídio deu morte é normal, mas quando você vê crianças, aquilo é assustador. Por que Mateus 7 é assustador? Porque ali fala de nós, que nós também corremos risco. Que nós que pregamos o Evangelho, nós que expulsamos demônio, nós que fazemos milagres, também estamos correndo risco. Por isso é assustador. Meu pastor sempre fala assim, toda vez que eu leio Mateus 7, eu dou uma tremida, porque ele fala assim, já pensou a gente pregar a vida inteira, chegar a Deus falar que não conhece a gente? Aí você diz assim, nossa, existe o risco de uma pessoa que prega, faz a obra, milagre, expulsa o demônio, não entrar no reino do céu? Existe. Daí você fala assim, então eu que nunca vou ser pastor, nunca vou pregar, coitado de mim. Não tem nada a ver. Ali não é um alerta para você que não prega, para você que não vai ser pastor, não. Ali é um alerta para quem prega, para quem é pastor. Então não traz para você. Você é outro caso. O fato é que Deus está de olho em todos nós, dentro da igreja e fora da igreja. Por isso que a Bíblia ensina que tem pessoas dentro da igreja que vão para o inferno e outros para o céu, e pessoas fora da igreja que uns vão para o céu e uns vão para o inferno. Deus vai julgar cada um conforme a sua vida, conforme as suas obras. Então a salvação não está na igreja, a salvação não está no batismo, a salvação está no sacrifício de Cristo. E ela fala assim, não é obra dos homens, para que ninguém se glorie aqui. É obra de Deus, para que ninguém se glorie. E ninguém diga, eu sou salvo porque eu sou um homem firme. É dom de Deus, é graça de Deus. Eu sou salvo porque Deus morreu por mim. E onde está a minha parte? Se eu realmente sou salvo, eu vou receber um coração que incomoda. E esse coração vai dizer assim para mim, com a vontade de fazer isso aqui que está errado. Aí você, mas não posso, não posso, ninguém está vendo. Aí você faz. Fala, tá vendo? Não foi tão mal assim. Eu acho que Deus é bom, eu posso continuar fazendo isso. Esse é o perdido. Faço, não faço. Ninguém está vendo, mas não posso. Fiz, errei. Aí você volta para casa e fala assim, você baixa a cabeça, às vezes você chora, às vezes você fala assim, como é que eu consigo fazer isso? Daí você fala assim, dá vontade de parar de ir para a igreja. Dá vontade de não pregar mais, dá vontade de, nem falar mais de Deus. Porque eu falo aqui, faço aqui, depois eu erro. O que adianta? Essa pessoa tem um coração que incomoda. Se você sentir isso, é Deus falando no teu coração. Se você não sente isso, é porque você está distante de Deus, mesmo sendo um pastor, pregador. Quando é que você sabe que você está próximo de Deus? Quando o teu coração te incomoda, quando você faz coisas erradas e aquilo engasgado. Mas se você passar a vida inteira relaxando, vai começar um tempo que Deus vai se afastando e aí o pecado já não incomoda tanto e vai piorando. Tudo bem, eu estou pregando o evangelho há muitos anos, mas se eu parar de pregar o evangelho e me afastar da igreja,
Então, o meu vocabulário já pode ser qualquer um, as minhas amizades pode ser qualquer uma, o meu agir, jeito de pensar, de falar, no meu trabalho já não tem que ser tão honesto, eu vou começar a me sujar. Cada um mais, outro menos, né? Tem pessoas que nunca pisaram na igreja e nunca tiveram tantos pecados graves, né? Tem muita gente assim. Eu nunca gostei de beber, fumar, me drogar, em baladas. Então eu nunca gostei. Então se eu me desviasse agora, eu não ia fazer essas coisas porque não é do meu agrado. Mas outras coisas eu vou fazer. Então saiba, se você não tem quem te corrige, você erra. Se você não tem pai e mãe, você cresce, não 100% de certeza, mas muito provavelmente um perdido. Tem pessoas boas sem pai e mãe? Claro que tem. Mas no geral, por isso os filhos têm que ouvir pai e mãe. Pai e mãe, tá? Então, gente, vou encerrar por aqui para a gente ir para a palavra. Precisava falar isso com vocês, porque eu não quero que fique vazio esse culto da ressurreição, precisamos entender. Tá? Mateus capítulo 7, quem quiser abrir. Mateus no capítulo 7. Quem não quiser abrir, fica à vontade, gente. Vocês sabem, eu não gosto de abrir Bíblia. Eu gosto de ficar ouvindo e não ficar acompanhando, mas quem consegue acompanhar é bom. No verso 1. Nessa leitura a gente vai entender um pouco mais que eu falei que pessoas que fazem a obra também correm o risco, tá? No decorrer da leitura a gente vai entender. Eu vou ler um pouco aqui então, verso 1. Aqui é conhecido como Sermão da Montanha. Sermão é mais ou menos o que eu estava fazendo agora. Buscar na Bíblia, no seu dia a dia e falar. Dar umas espetadinhas, umas cutucadinhas. Não que eu estivesse espetando alguém, mas assim, eu estava espetando todos nós, né? Acho que todos nós participamos disso. Então Jesus é o Sermão da Montanha, ele começa a falar um monte aqui. E é muito famoso. Aí ele começa assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Vou ter que dar uma pausa aqui, porque é muito dito assim, ó. Ah, tá me julgando? Tá me julgando? Você sabe que não pode julgar as pessoas. Isso é errado. Você pode e deve julgar as pessoas, mas com a medida certa. Se eu viro para a pessoa e falar assim, olha, ventilador, você tem feito coisas erradas. Você não está na linha. Tenho visto o que você está fazendo. Ah, você está me julgando? Estou te julgando, ventilador. Porque se você continuar assim, você vai para o inferno. E eu não quero que você vá para o inferno. Por isso eu digo, o que você faz é errado. Então, se você falar para um amigo, para um filho, como pai, filho, você não pode fazer isso. Isso é errado, vai destruir com a tua vida. Está me julgando? Estou te julgando. E estou dizendo que se você continuar assim, a palavra promete que você vai ser condenado. Então, o julgo é isso. Não é falar assim, falar mal, desaforar. É com respeito, com educação. Então devemos julgar as pessoas. A pessoa vira para você e fala assim, por que você vai para a igreja? Daí eu falo assim, porque a minha salvação vem de Deus, e na igreja eu estudo a palavra, o meu Salvador. Daí ele, você está me dizendo que se eu não estudar a palavra, eu vou para o inferno? Eu estou. Então você está me julgando? Estou. Porque eu creio na palavra. Mas eu não estou sendo agressivo com a pessoa. Então, aqui diz assim, o que é esse julgo mal? Essas pessoas aqui julgavam mal as pessoas na época. Eram pessoas que tinham um julgo pesado. É as mesmas pessoas que mataram Jesus numa cruz. Eram esses homens. Eles julgavam as pessoas, davam de dedo, paralíticos, doentes, vocês são pecadores, vocês são imundos. E mandaram matar Jesus. Então eles julgavam de dedo duro, mas eles eram perdidos. Então é com eles que Jesus está falando. Vamos continuar. E por que reparas no argueiro que está no olho do teu irmão, se não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão.
Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Explicando essa parte aqui, você tem um baita de um defeito e está acusando o teu irmão daquele pequeno defeito. Aí Deus fala, vai lá, tira o teu defeito, fique decente e vai ajudar aquele irmão. Porque não adianta você ficar dando de dedo se você está pior. É isso que ele fala. Aí ele fala, não dê pérola aos porcos. Não saia pregando, evangelizando e para uma pessoa que não está nem aí. Por isso que eu não insisto no evangelho. Por isso que eu tenho 2 pés atrás para evangelizar. Eu vejo pessoas em calçadão pregando e falando, irmão, não sei o quê. Eu não faço isso. Você quer me ouvir? Eu tenho para te falar. Se não quer me ouvir, não tenho mais para falar. É pérola. A palavra de Deus é um tesouro. Se a pessoa quer, você fala. Se a pessoa não quer, não fica insistindo, brigando e falando. É claro que se é o teu filho, você vai insistir. É teu filho. É tua casa, né? É diferente, né? Mas os de fora, por que eu vou ficar insistindo, implicando? Jesus fala, não adianta. E por fim, agora nós vamos entrar numa parte que eles usam muito na maldade, em cultos de prosperidade. Pede, Deus dá. Mas não tem nada a ver com isso. Vamos aqui no verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então eles pegam, pedi o que Deus dá. É só pedir. Pede para ficar rico. Pede isso. O que você pedir. Pede carro. Pede... Não é isso que ele está falando. Ele está falando de salvação. De reino do céu. Se você pede algo para Deus, Deus vai te abençoar. Mas aqui não está falando de dinheiro. Dinheiro é trabalhar, estudar, correr atrás. Vamos para o verso 7. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. 9. Ou qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem. Verso 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazer-lhes também. Vós, porque esta é a lei e os profetas. Uma pausa aqui, paramos no 12. Aqui, gente, é o sermão. Jesus está dando muitas diretrizes. Faça isso, não faça aquilo. Faça para as pessoas o que você quer que aconteça com você. E faz isso, faz aquilo, pede, fale com Deus, quase que derruba ali. Fala com Deus, pede. Mas, gente, esse sermão, muitas vezes, ele é confundido. Aí ele fala assim, aquele que pediu, vou abrir a porta, que porta é essa? Do que ele está falando aqui? A porta financeira? Logo mais aqui vai falar que a porta é estreita. O caminho também é estreito. Essa parte da Bíblia é bem complicada. Muitas pessoas pegam igrejas e colocam doutrinas pesadíssimas em cima dos irmãos, e se não cumprir aquela doutrina pesadíssima, não vai para o céu. E isso não é verdade. Mas existe uma doutrina que se chama doutrina de Cristo, que é a própria palavra. O que é a doutrina? Ensinamento. Nós somos doutrinados pela palavra. E aqui vocês vão descobrir agora, já estou adiantando, que aqueles que não fazem a vontade do Pai, aqueles que não agradam a Deus, desses tais ao reino do inferno. Então, o segredo do sucesso é agradar a Deus. E agradar a Deus. E agradar a Deus é ouvir a palavra, ouvir o que Deus tem para você e agradar. Por isso que eu falei hoje do perdão. Primeira coisa, quer agradar a Deus? Primeira coisa, perdoa. E eu acho que é o mais difícil. Eu não sei se eu tinha dificuldade de perdoar. Acho que dificuldade de perdoar eu tenho algumas vezes ainda hoje e sempre vou ter. Mas não é uma barreira intransponível para mim. Não é o meu problema hoje. Eu acho que eu acabo perdoando, eu acabo... me viro bem em relação a isso. Mas algumas pessoas não. Tem pessoa que fala assim, pode me mandar para o inferno, mas eu não perdoo. Manda para o inferno, mas eu não perdoo. Conheço muitas pessoas de igreja que falam isso.
Gente, nunca desafie Deus, nunca fala isso. Manda para o inferno, mas não perdoa. Por quê, pastor? Deus vai mandar a pessoa para o inferno? Não dá nada. Deus vai esperar a vida inteira para que ela mude. Porque Deus tem plano bom para todo mundo. Deus não é carrasco. Em momento algum na Bíblia mostra que Deus vai... você vê muito assim, é a última chamada, hein? É a última vez que Deus se chama. É a última oportunidade. É o último chamado. Gente, até pode existir isso na vida de uma ou outra pessoa que Deus revelou, mas no geral não existe isso. O último chamado é o último suspiro. Enquanto há fôlego de vida, Deus vai te esperar. Deus não vai abandonar ninguém porque Ele chamou a pessoa 10 vezes, 20 vezes. Quanto tempo vocês acham que eu levei para me converter, para me firmar na igreja? Se Deus fosse me chamar só 10 vezes, 20 vezes, eu não estava mais aqui. Se Deus não tivesse paciência, antes de eu assumir o pastoral, veio uma pessoa e falou que disse o chamado da minha vida, que assim, assim, assim. Sabe o que eu fiz? Eu tinha acabado de me livrar de um acidente gravíssimo, bati de frente com a caminhonete, quase morri, foi terrível o acidente. E ele falou, Deus tem um propósito na tua vida. E você sabe, né? Eu falei, eu sei. Vai atrás. E falou comigo, sabe o que eu fiz? Fiz uma oração assim, Senhor, eu não vou para a igreja não, eu não estou afim, eu não vou voltar para a igreja, mas quando o Senhor quiser me chamar, o Senhor vai lá em casa, pode chamar que eu vou voltar. Isso é conversa de homem sério? Eu não voltei para a igreja, eu quase morri. Eu dei perca total em 2 carros em menos de 2 meses. Entrei embaixo de um ônibus, quase que eu mato minha filha junto, e depois bati de frente com a caminhonete. Poucos dias. E não voltei para a igreja. Então você acha que Deus castigar você e fazer ir para a igreja, faz você mudar de vida? Às vezes fica mais birrento ainda. Então eu só vejo um Deus de amor que perdoa, que espera, que é bom. E que quem muitas vezes demora ou dificulta as coisas somos nós. E isso é ruim para quem? Para nós mesmos. Né? Para nós mesmos. Então se a gente ouvir a voz de Deus, vai ser bom. Difícil entender, porque eu estou dizendo que um Deus brando, um Deus que ama, e ao mesmo tempo dizendo um Deus que condena pessoas que pregaram a vida inteira. Vamos continuar então, para entender isso? No verso 12, já lemos, vamos para o 13, agora é a hora. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que por ela entram. Porque estreita, olha só, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Precisa de curso de teologia para entender isso? O caminho que leva à salvação é estreito, a porta da salvação é estreita, e do mundo é larga. Você poderia dizer assim, é muito mais fácil se perder e errar do que acertar e santificar. É muito mais fácil encher minha barriga de comidas saborosas do que ficar em jejum. Nós somos uma igreja, um grupo de pessoas espirituais. Em vez de a gente vir para a igreja jejuar, a gente vem para a igreja comer guloseimas. Ai, isso é paganismo. Pastor, isso é paganismo. Se for analisar, é. E você acha que Deus agora vai mandar um fogo na nossa cabeça? E assar o nosso bolo? Não vai. Porque Deus quer a gente feliz, quer a gente unido, quer que a gente se confraternize. Claro que quer. Mas a gente não pode viver só de festa. Domingo que vem. Não. Então, a gente tem que saber dosar, né? Saber separar. Mas o espiritual é jejuar. Bom, estreita, a porta é estreita. O que ele quer dizer com isso? Que você deve andar com atenção. Se você fosse passar com uma moto no caminho estreito, você ia ficar olhando para o lado? E atenção. Porque o caminho é estreito. E durante esse caminho, muitos vão tentar te derrubar. Tirar você da tua família, da tua esposa, dos teus filhos, do teu trabalho. É inveja, é tudo para derrubar você e eliminar os teus sonhos. E para levar você para a igreja vai ser difícil aparecer. Eu mesmo, se alguém nessa cidade depender de eu sair evangelizar, eu sou um desastre. Viu? Eu sou um desastre. Se eu perguntasse aqui, quem aqui, quantas vezes chamou um amigo para fazer coisa que desagrada a Deus? Aí todo mundo, várias vezes.
A vida inteira. E quem aqui chamou um amigo para ir para a igreja e fazer as coisas? Pois é, né, pastor? Sabe como é, né? A vida é corrida. Então, é muito mais fácil, muito mais amplo as coisas do mundo que as de Deus. E isso não é um puxão de orelha, isso é para a gente parar e pensar, é verdade, pastor, eu preciso me focar mais. Vamos ler aqui para a gente concluir, está quase acabando, gente. Olha só. Verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros, ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e a toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Esse cortar e lançar no fogo é Deus mandar para o inferno. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Para no 20. Cautelai-vos. Ele fala assim, fique esperto, cuidado com os falsos profetas. Quem que é falso profeta? Eu estou lendo profecias aqui. Eu estou profetizando, isso também chama profetizar. Então, hoje, nós vamos ter várias igrejas no mundo inteiro com pessoas lendo profecias de uma maneira verdadeira e várias pessoas mentindo nos púlpitos. São os falsos profetas. Então, ele não falou, cuidado com as pessoas lá no lugar que rouba, no lugar que se prostitui. Não, ele está falando, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com a mentira no púlpito, com os falsos crentes. Cuidado. Ele não falou, cuidado com o bandido. Cuidado com o assassino. Foi cuidado com aquele da religião do diabo. Falsos profetas. Então ele fala assim, mas como é que eu vou saber agora? Pelos frutos. Pelos frutos. Por isso que eu muitas vezes gostei de igreja grande, porque igreja grande você chega, entra, ninguém sabe quem você é, você não tem satisfação para ninguém, você faz o que você quer, você é quem você quiser e ninguém dá de dentro de você, ninguém te corrige, ninguém tem a ver com a tua vida, é você e Deus. Nós gostamos disso, eu gostava disso. Porque eu ouvia isso, não, cara, igreja grande é legal. Você chega ali, senta, ouve a palavra e tal, ora e vai embora, acabou. Aquela encheção, pastor falando e querendo... É muito mais fácil. Só que é igual o filho. Não é mais fácil um filho ter uma mãe ou um pai que só trabalha, estuda, não tem nem tempo para corrigir ele? É mais fácil. Qualquer criança quer ter um pai ou mãe que não corrige ele, que não enche, não fica me enchendo, qualquer um quer. Mas o que vai acontecer com ele lá na frente? Eu apanhava do meu pai. Minha mãe batia, minha mãe, coitada, não sabia nem bater na gente, a gente dava risada. A batia doía mais a mão dela do que a bunda da gente. Dava uns tapas na bunda, a gente ia levantar a gente dava risada, a gente fazia uma carinha de choro para dizer que, né, que valeu, né? Porque se ela batesse e ela visse que você estava rindo, ela ligava pro meu pai, ou avisava, aí ele vinha bater, né? E ele doía. Então, assim, a gente tinha que fazer aquela cara, mãe, nossa, hoje você judiou, hein? Olha, falso, mentiroso. E aí ela acreditava, tadinha. A Gabi, minha filha, ria na cara dela, ela batia, a Gabi, ei, vó linda. A Gabi era arteira. Então é melhor ter um pai ou mãe que corrige, porque há uma chance de você se tornar alguém especial, do que ter um pai ou mãe que não corrige. É melhor ter uma igreja muitas vezes pequena, onde você é mais visto, do que você ter uma igreja grande, que você não é visto nem lembrado. Qual que é mais fácil? A grandona. Mas a Bíblia diz que é estreito o caminho. Então vamos continuar e finalizar. Portanto, no 20, né? Vamos ler o 20 de novo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora vem a parte que eu falei para vocês que é apavorante. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, aquele que ora, né? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, este que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha o que eles perguntaram para Jesus, dá uma pausa. É tipo eu aqui, né, pastor? Chego no céu e inferninho.
Como assim? Preguei, profetizei, expulsei demônio, passei a vida. E aí? O que Deus vai falar aqui? Para mim não, né, gente? Eu não quero ver isso. 23 aí. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vou concluir aqui conversando, depois você pode ler em casa. Então ele disse assim, nunca vos conheci. Claro que Jesus conhecia eles. Ele está dizendo assim, que Deus falava com eles e eles não obedeciam. Eles faziam a vontade deles e não a de Deus. E isso fez deles o quê? Nem colegas. Jesus fala assim, eu quero ser amigo de vocês. Não um Deus e um filho, eu quero ser mais, eu quero ser amigo. Então ele está dizendo, eu sou amigo de vocês, é o que Deus quer ser. Falar com a gente todos os dias no coração. Aí aqui ele está dizendo, nunca te conheci. Por quê? Porque a pessoa não queria saber a vontade de Deus. Por que essa igreja existe? Pela vontade de Deus. Por que eu estou aqui? Pela vontade de Deus. Por que alguém está aqui? Pela vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim? A vontade de Deus na minha vida, eu nunca gostei muito, eu não queria, tentei fugir, escapar para lá, escapar para cá, deixar de lado, eu tentei muito, eu não queria ser pastor, não queria ser crente, nunca gostei de igreja, não gostei dessas coisas. Mas eu sabia que a vontade de Deus era que eu fizesse alguma coisa. Eu sabia que a vontade de Deus era que eu fizesse a obra dele que não era de interesse meu. Cadê a Fran? Hoje eu vi o hino, a neném da Fran, a Maria cantando um louvor, um hino com as mãozinhas para cima. Aí você pensa assim, e se eu não viesse para cá? E aí? Mesma coisa vocês. Deus vai pedir para vocês. Sempre pede. Aí você vira assim, eu não sei pregar, não sei orar, não sei nada. Eu sou desengonçado, eu sou esquisito, eu sou feio, eu quero ser rico para ajudar a igreja com o meu dinheiro. Que rico? Deus não está pedindo dinheiro para ninguém. Você acha que quero ser rico? Muitas pessoas falam, Senhor, me enriquece, eu vou ajudar com o meu dinheiro a obra. Não é assim. Então, quando eu vejo as crianças louvando, vejo aquilo acontecendo, sabe o que eu penso? Eu curvo minha cabeça e falo assim, essa é a vontade de Deus. Às vezes Deus tem um monte de igrejas, mas Ele fala, não, eu quero que seja aqui, quero que vocês façam assim. Por quê? Não sei, é mistério de Deus. Não pense você que as igrejas, pessoas da cidade inteira vão ter que vir aqui. Até mesmo porque é de fato que não vão, né? A igreja é pequena. Por que Deus quer que algumas venham aqui, muitas ali, milhares ali? Eu não sei. É o jeito de Deus. Agora, o que eu sei é o que Deus pediu para você. Se você não quiser fazer, talvez você desagrade muito a Deus. E talvez você pode até se enquadrar nisso daqui. De um dia Deus fala, nunca te conheci. Deus fala, morri por você, perdoe seus pecados, só que eu te pedi as coisinhas aqui, coisinhas aí, você nunca se deu importância. Então, procure agradar a Deus. Às vezes, pequenas coisas. Gente, eu já fiz muita coisa que desagradou a Deus. Eu já passei numa rua uma vez, logo quando eu cheguei aqui na fazenda, eu tinha um pouco de medo. E aí eu vi uma pessoa caída na estrada, eu não quis parar para ajudar num bairro, eu fiquei com medo de parar. Me deu uma dor no coração, um arrependimento, fiquei com aquilo meses, anos no meu coração. Por que eu não ajudei? Por que eu não parei? Aí uma outra vez aconteceu, eu fui lá e parei e ajudei. Parece que foi Deus me dando uma nova oportunidade. Você acha que eu ia para o inferno porque eu não ajudei? Eu fiz algo terrível, eu não agradei a Deus. Não foi por maldade, foi por medo, incompetência, o que você quiser. Mas eu vi que eu errei e pedi perdão. Eu não fui folgado, não mandei fazer isso. Não, a gente não pode ser assim. Então a gente desagrada a Deus. Sempre. Não quer dizer que se você desagradar você vai para o inferno. Quer dizer que se você nunca agradar e só desagradar, você pode se enquadrar aqui, nessa passagem. Você pode ser pastor, o que for. Tá? Então, primeiro lugar, não é ser santo ou perfeito. Primeiro lugar é agradar a Deus. Tá?
E não é medir, eu estou nesse nível, eu estou nesse nível. Cada um tem um nível aí. Às vezes tem pessoas que nunca pisaram numa igreja, está mais santo que nós todos juntos aqui, e nunca foi numa igreja. Né? E às vezes a pessoa está na igreja, está bem legal também, está bem santificado. Tem também. Mas a ideia, gente, é agradar a Deus. De alguma maneira, para que a gente não perca essa porta estreita, essa salvação. Mas lembrando e fortalecendo, assim, que a salvação, gente, é um dom de Deus, tá? Não estou dizendo que você só vai ser salvo se você ajudar Deus, não é isso. A salvação vem de Deus, mas o salvo, ele agrada a Deus, tá? Vamos finalizar, mais alguns minutinhos, eu vou finalizar rápido, mas eu quero ler com vocês no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Lucas 22. Por que eu vou ler essa passagem? Mesmo no mundo perdido, num lugar perdido, sempre tem pessoas boas, sempre tem pessoas que vão ouvir a voz de Deus. E quando Jesus foi morto, os judeus eram pessoas difíceis, mataram ele, judiaram, fizeram tudo que era errado. Mas tinha pessoas boas lá. Tinha pessoas esperando o Messias, tá? E é isso que nós vamos ler aqui. Vamos ler essa passagem, porque mesmo junto aquele povo perdido que crucificaram Jesus, tinha duas pessoas aqui, e para não dar briga, um homem e uma mulher que agradavam a Deus. Tá bom? Naquela época. Verso 25, Lucas 2, 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O que é consolação? O anticristo. Jesus vir para tirar eles da mão de quem eles consideravam anticristo, que era os romanos. 26. Consideravam e era mesmo. 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Verso 27. Só explicando 26. Foi revelado a Simeão, assim, Simeão, você não vai morrer antes de ver o Messias, o Salvador. E ele já estava bem vovozinho. 27. E pelo Espírito ele foi ao templo, e pelo Espírito foi ao templo, né? Ele foi visitar o templo de Salomão, né? Espiritualmente, né? Pela voz de Deus, como vocês vieram hoje. E quando aos pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do povo de Israel. E José e sua mãe, no caso Maria, se maravilharam com as palavras que ele disse. Então Simeão viu Maria e José chegando com Jesus no colo e falou: Eis aí o Salvador. Ele abraçou, pegou a criança e falou: Agora, Senhor, se despede de mim. Agora eu posso morrer em paz, porque existia uma profecia que eu não morreria sem encontrar Jesus Cristo. Ele pega o menino Jesus, no caso, pega Deus nos braços e fala: Eis o Messias, a luz do mundo. Agora eu posso morrer em paz. Aí vai falar de Ana também, uma mulher que vivia em oração e jejum no templo todos os dias. Enquanto o povo era tudo perdido, ela permanecia fiel e profetizava. E Simão esperando o Messias. O que eu quero dizer com isso? Você não precisa ter uma igreja santa, uma família santa, amigos santos. O seu trato é diretamente com Deus. Esse homem não dependeu dos judeus corruptos e essa mulher também não. Eles buscaram o Senhor, foi entre eles e Deus um relacionamento pessoal. Então, mesma coisa vocês. Se você é casado, a mulher crê em Jesus, o homem não, ou o inverso, não tem problema. Quem crê, ora e espera no Senhor. Com bom exemplo para o casal, né? Para o esposo ou para a esposa.
Então você não depende de ter... Eu sempre falo, a gente brinca assim, você não tem que ter um bom pai para ser um bom filho. Se você é filho, seja um bom filho. Se você é pai, seja um bom pai. Né? Então é isso. Eu vou encerrar por aqui, gente. Tá?